os fariseus rodearam Jesus. Um deles, que era doutor da lei, perguntou-lhe para experimentar: qual é, mestre, o maior mandamento da lei? Jesus respondeu-lhe: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu espírito. Este é o maior e primeiro dos mandamentos. Mas há um segundo que lhe é semelhante: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É nesses dois mandamentos que se fundem e resumem toda a lei e os profetas. Como os fariseus ali estavam reunidos, Jesus pôs-lhes a seguinte questão, perguntando-lhes: que pensais acerca do Messias? De quem ele é filho? Eles responderam: de Davi. Jesus insistiu: como é que então Davi, inspirado por Deus, o chama Senhor, ao dizer: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha destra, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés? Se, pois, Davi o chama Senhor, como pode ser filho dele? E ninguém lhe pôde responder uma só palavra. Daquele dia em diante, não mais apareceu quem se atrevesse a interrogá-lo. Apenas um breve aviso: nesta semana nós estaremos rezando, celebrando as têmporas de setembro. As têmporas são os dias em que a igreja reza na liturgia da missa e do ofício, pedindo a Deus, nosso Senhor, que nos abençoe com as abundantes colheitas. E nós teremos então o dia das têmporas na quarta, na sexta e no sábado. E esses 3 dias, quarta, sexta e sábado, são dias de jejum e abstinência de carne. Portanto, eu então lembro aos fiéis desse dever da igreja, que é preceito da igreja, observar o jejum e a abstinência nos dias das têmporas de setembro, e oferecendo o jejum e a abstinência para que Deus, nosso Senhor, não nos deixe faltar chuva e assim também não nos deixe faltar a colheita. E aproveitando, salientar aqui a sabedoria da igreja, nesses tempos em que nós temos acesso aí a grande tecnologia, acesso a grandes meios que nos facilitam a vida, e meios eletrônicos, de tanto avanço tecnológico que nós conhecemos. Pois então, sem a colheita, nada disso nos aproveita. Se não temos água para tomar e não temos comida para comer, nada disso nos adianta. E a igreja sempre rezou pelas colheitas, nas têmporas e nas orações do Advento. Então, eu venho aqui relembrar os fiéis desse dever, de na quarta, na sexta e no sábado desta semana, observar o jejum e a abstinência de carne desses dias em têmporas de setembro. E olhando aí para o nosso país, para a situação que estamos vivendo, de grande seca, de grande estiagem, a preocupação com a falta de chuvas e a restrição de água, e também, em decorrência disso, o prejuízo das colheitas, que rezemos com muito fervor, porque Deus, nosso Senhor, tenha piedade de nós, que não nos deixe faltar água, que não nos deixe faltar as colheitas que são necessárias para a nossa sobrevivência e também são necessários para a prosperidade do nosso país. Caros irmãos, essa missa está sendo celebrada nas intenções do apostolado católico do nosso Instituto São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, nós estamos celebrando o 17º domingo, depois de Pentecostes. E nesse domingo, nosso Senhor nos ensina sobre aquilo que é mais essencial, sobre aquilo que é mais importante para a nossa santificação. Nosso Senhor, como lemos no Evangelho, estava diante de um grupo de fariseus, e dentre eles havia um doutor da lei. O doutor da lei é aquele que é perito na lei mosaica, e que, portanto, ele tenta colocar ao Senhor numa discussão que existia entre os doutores da lei e os judeus doutos nas Sagradas Escrituras, o que diz respeito a qual é a lei mais importante e essencial de toda a lei mosaica. A lei mosaica aqui,
diz respeito àquelas mais de 600 leis que foram reproduzidas das aplicações dos 10 mandamentos da lei de Deus à vida social, à vida familiar, à vida de trabalho, à vida política do povo de Israel. Então, todas as aplicações nas diversas áreas da vida dos judeus, a aplicação dos 10 mandamentos, acabaram reproduzindo aí mais de 600 leis. Um código mosaico. E que os autores da lei conheciam muito bem, e havia então a discussão entre eles sobre a dificuldade de cumprir todo esse código. Porque ele diz respeito a muitas minúcias da vida social, da vida familiar, sobretudo rituais de purificação, rituais litúrgicos, dentro do templo, fora do templo, dentro do lar. Então eram minúcias que se tornavam pesadíssimas para a prática e geravam muitos problemas de consciência. Então tentam colocar ao Senhor dentro dessa discussão. Qual seria a opinião dele sobre o mandamento mais importante? Por quê? Porque essas mais de 600 leis mosaicas eram consideradas lei de Deus, o mesmo peso dos 10 mandamentos da lei de Deus. Então, o Senhor é tentado a ser colocado dentro dessa discussão. Então, um doutor da lei que estava ali entre os fariseus pergunta para o nosso Senhor: Senhor, mestre, qual é o maior mandamento da lei de Deus? Uma pergunta óbvia para um judeu fazer. Porém, tentou colocar o Senhor dentro deste contexto. Então, o Senhor responde o óbvio, citando o livro do Deuteronômio: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. E nosso Senhor diz: este é o maior e o primeiro mandamento. Então, nosso Senhor continua: existe o segundo, que é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, nosso Senhor aqui toma os 10 mandamentos da lei de Deus e resume em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Por quê? Porque do primeiro ao terceiro mandamento diz respeito ao amor a Deus, e do 4º ao 10º mandamento diz respeito ao amor ao próximo. Então, nosso Senhor resumiu, sintetizou os 10 mandamentos da lei de Deus em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, nós notamos que nosso Senhor não entrou na discussão dos fariseus. Nosso Senhor não entrou no mérito da lei mosaica. Nosso Senhor simplesmente se deteve àquilo que Deus revelou, os seus 10 mandamentos, onde está expressa a vontade de Deus, não reduzindo os 10 mandamentos às formalidades do judaísmo, mas mostrando que os 10 mandamentos da lei de Deus são de Deus e que, portanto, é a eles que nós devemos nos referir. E assim nosso Senhor nos mostra aquilo que foi evidenciado por São Paulo, de que aquele que pratica a lei de Deus cumpre toda a lei. Quem pratica a lei de Deus cumpre toda a lei. Quem ama a Deus sobre todas as coisas e ama ao próximo como a si mesmo, está cumprindo todas as leis justas. Porque toda a lei leva a praticar o bem e a evitar o mal. Toda a lei leva a praticar a justiça e a reprimir a injustiça, ou a reprimir o mal. Por isso que as leis positivas, elas têm consigo também as punições, para reprimir o mal, para se evitar o mal na prática do homem. Porém, a lei humana não pode atingir o coração. Ela não pode modificar o coração. Ela não tem poder, ela não tem eficácia de formar a consciência. Por isso que São Paulo diz que a lei por si mesma ela é maldita, porque ela sempre está atrás de anular o mal, mas nunca dá conta.
Exemplos são as leis, os códigos no ordenamento das leis brasileiras. Existem tantas leis e tantos códigos, e a cada dia no Congresso se faz novas leis para regular aquelas mesmas leis que já foram promulgadas. Por quê? Porque não se dá conta, mesmo com tantas punições, para que o homem abandone o mal e pratique o bem, todas essas punições são burladas. Então tem que se criar outras leis para poder regular aquelas leis que não dão conta de reprimir o mal. De modo que a lei de Deus não. A lei de Deus, ela atinge o coração, ela atinge a consciência, ela forma a consciência. Por quê? Porque ela deve ser praticada por amor a Deus. Amando a Deus sobre todas as coisas e amando ao próximo como a si mesmo, por amor a Deus, porque Ele nos amou primeiro. De modo assim, caríssimos irmãos, que nosso Senhor então nos chama para o essencial. Se todos os homens cumprissem a lei de Deus, vivessem o amor a Deus sobre todas as coisas e amor ao próximo como a si mesmo, nós não precisaríamos de tantos códigos e tantas leis para reger a vida em sociedade, a vida em família. Não seria necessário. Teríamos, claro, necessidade de códigos e leis, claro, sim, para organização social, organização familiar. Seria necessário para termos, no sentido técnico, como a lei de trânsito, são questões técnicas específicas que a simples conduta moral não abarca. Então são coisas específicas, então são necessárias para organizar a sociedade, para organizar a vida em comum. Então é claro, necessária a lei, porém a lei para ordenar conduta moral, para amar o bem, para odiar o mal, para amar a justiça, para praticar a caridade e evitar a injustiça e o mal. Se todos praticassem os 10 mandamentos da lei de Deus, ou simplesmente tivessem a intenção de sempre amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, estariam cumprindo os 10 mandamentos da lei de Deus e também todas as leis que regem a conduta moral. Por isso que São Paulo chega a dizer que para aquele que ama a Deus, para aquele que cumpre a lei de Deus, para este já não existe lei, porque não há nada que o imponha a fazer o bem. Ele já ama o bem, ele já cumpre o bem de bom coração, de reta consciência e de boa vontade. Portanto, caríssimos irmãos, nosso Senhor aqui nos chama, então, no nosso dia a dia, nos atemos ao essencial, ao mais importante. Por quê? Porque nós temos muitas regras para cumprir. Nós temos muitas pequenas normas dentro de casa. O pai e a mãe estabelecem normas e os filhos têm que cumprir. O próprio pai e a mãe estão cumprindo as normas para os filhos serem bem educados e verem neles o exemplo, um bom exemplo. São necessárias as pequenas normas do dia a dia de conduta dentro de casa. A começar pela regra de vida espiritual, o horário de rezar de cada qual. Também comum em casa, o horário de almoçar e jantar e fazer oração e após a refeição. É uma norma de vida. De rezar o terço juntos, de ouvir a catequese proferida pelo pai de família, é uma norma. Também a norma que nós seguimos no dia a dia, de fazermos nossa oração pessoal, normas às quais nós mesmos nos submetemos, normas cívicas, de respeito, de consideração para com o outro, normas dentro do trabalho, no ambiente de trabalho. Temos que seguir normas da empresa, da instituição a qual nós pertencemos, e temos que estabelecer normas ali no ambiente mesmo de trabalho. Às vezes até na mesa de trabalho temos que aqui estabelecer algumas normas para que tudo seja conduzido de maneira ordenada. Então em tudo na vida, como cristãos, como católicos, nós temos que estabelecer pequenas normas.
E são muitas. Na verdade, nós passamos o dia inteiro cumprindo os deveres e cumprindo normas, cumprindo regras, né, necessárias para que nós possamos, então, conduzir bem a vida, conduzir bem as coisas. Porém, nosso Senhor aqui nos chama a atenção a não perdermos de vista o essencial. E qual é o essencial? Em todos os nossos deveres, em todas essas pequenas normas do dia a dia que nós temos que obedecer em todas as áreas de nossa vida como católicos, a única coisa que nós temos que nos preocupar é em amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como nós mesmos. No único olhar, numa mesma e única intenção em amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como nós mesmos, nós estamos cumprindo toda a lei de Deus. De modo que o combate contra o pecado, a correção dos nossos defeitos, a aquisição de virtudes estão na prática desses dois mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Se nós nos atermos a isto no nosso dia a dia, já de manhã ao levantar, ao fazer o sinal da cruz e rezar o oferecimento do dia, retificando a intenção e em tudo, em todos os nossos pensamentos, desejos, palavras, atitudes, decisões, discernimentos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, nós estamos aí conduzindo a nossa vida para o céu. Nós estamos conduzindo a nossa vida para Deus. A nossa vida está ordenada para Deus. Nossa vida está de acordo com a moral católica. Estamos cumprindo toda a moral católica se nós nos atermos em amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. De modo assim, caríssimos irmãos, que essa deve ser a nossa primeira e última preocupação, a caridade. Porque a caridade é isso, é o amor a Deus e o amor ao próximo. Todas as outras virtudes devem nos ajudar a praticar a caridade. Porque, como diz São Paulo na carta aos Coríntios, a própria fé e a esperança passam, porém a caridade nunca passará. Ela é a caridade dos santos. Ela é a virtude que viveremos eternamente no céu, se Deus ao Senhor nos permitir em sua misericórdia. De modo que ela é a virtude celeste. É uma virtude que não tem fim. É uma virtude que repercute na eternidade e que leva à perfeição. De modo, caríssimos irmãos, que se nós nos atermos a este essencial, em amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, nós estamos então praticando a virtude da caridade. De forma que, na prática da lei de Deus, está o cultivo de todas as virtudes. É claro que nós não temos tempo de vida para cultivar todas as virtudes que existem. Nós não temos que nos preocupar com isso. Temos que praticar as virtudes necessárias à nossa santificação e à nossa salvação. É isso que tem que nos preocupar. As virtudes que são necessárias à nossa salvação. E é na prática da lei de Deus que nós cultivaremos essas virtudes. E é na prática da lei de Deus que nós extirparemos os defeitos, o defeito dominante, os vícios, as manias e os caprichos que se contrapõem a essas virtudes necessárias à nossa salvação, à nossa santificação. De modo que esse ensinamento nos traz grande alegria, nos traz grande esperança e grande ânimo. Nós não temos que carregar um código de conduta embaixo do braço e ficar ali observando a cada momento, consultando o que nós temos que fazer, como um tradutor que tem que consultar um grande dicionário para ali poder traduzir cada palavra. Não. Nós simplesmente, num só olhar, numa só intenção, diante de Deus, diante de Nossa Senhora, nós conduzimos toda a nossa conduta, todos os nossos pensamentos, ideias, imaginações, desejos, palavras, atos, em amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Em todos os nossos deveres, tudo que nós fazemos deve ali estar contida a prática de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Se nós nos conduzirmos assim, nós então estaremos cumprindo toda a lei. Estaremos amando a Deus, estaremos amando ao próximo e estaremos
nos santificando. Portanto, caríssimos irmãos, isso nos deixa com o coração mais tranquilo, porque são muitas as normas, são muitas as regras a observar. E nós sabemos quais são. Na verdade, nós as sabemos de tal modo que nós as cumprimos e nem percebemos. É até muito natural e espontâneo. Porém, ao cumprir a lei de Deus, o amar a Deus e amar ao próximo, não pode ser de uma maneira desapercebida. Não pode ser de uma maneira automática. Não pode ser praticado de uma maneira simplesmente dispersa. Não, devemos estar totalmente conscientes do que nós estamos fazendo. Se realmente ali estamos amando a Deus e ao próximo. Se realmente ali, naquela decisão que estamos tomando, naquele dever que estamos executando, estamos amando a Deus sobre todas as coisas. Se nenhum afeto humano ou terreno está disputando o amor de Deus em nós. Se realmente ali estamos cumprindo os nossos deveres de Estado, e nesses deveres de Estado, estamos realmente amando a Deus e amando ao próximo. Estamos realmente amando a nossa família. Estamos realmente amando as pessoas que Deus colocou ao nosso lado. A começar pela verdade. A começar por ensinar e dizer a verdade. Com humildade e com caridade. Ali nós devemos estar amando a Deus e estar amando ao próximo. Fazendo o nosso apostolado. Mortificando a vaidade. Mortificando nossas presunções. Ali nós devemos estar amando a Deus e estar amando ao próximo. Este é o essencial. Este é o mais importante. É sobre isso que nós seremos julgados. É sobre isso que nós seremos inquiridos diante de Deus. No juízo particular e no juízo final. Se nós, durante a vida neste mundo, amamos a Deus sobre todas as coisas, e se nós amamos ao próximo como a nós mesmos. Por isso que o exame geral à noite, o exame antes de dormir, na oração da noite, ele tem aquelas perguntinhas referentes aos deveres para com Deus, aos deveres para com o próximo e aos deveres para consigo. Ali está presente o amor a Deus sobre todas as coisas, o amor ao próximo como a si mesmo e o amor a si mesmo. Se nós não cuidamos de nós mesmos, como que vamos cuidar de amar a Deus e amar ao próximo? Então temos que cuidar de nós mesmos. Temos que amar a nós mesmos, mas na devida medida, conforme a vontade de Deus. O bem que devemos querer a nós mesmos é o bem que Deus quer de nós. Ao contrário do amor próprio, que é o egoísmo, que é um amor exacerbado e desordenado por nós mesmos, que coloca de lado o amor a Deus e coloca de lado o amor ao próximo. Então o exame de consciência à noite nos coloca diante da batalha, em ordenar o amor próprio, para que amando a nós mesmos, conforme a vontade de Deus, nós então, nos amando ordenadamente, possamos então amar ordenadamente a Deus sobre todas as coisas e ordenadamente ao próximo como a nós mesmos. Aliás, se nós buscarmos sinceramente, verdadeiramente, a amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, obrigatoriamente isto já ordena o amor próprio. Já nos obriga a renunciar a nós mesmos, às nossas preferências, já nos obriga a lutar contra o egoísmo, contra a nossa soberba, a sermos mais humildes, nos colocando no nosso devido lugar e assim então ordenar o amor próprio. Para que assim nós possamos amar a Deus e ao próximo verdadeiramente e não passar a vida inteira pensando que amamos a Deus e ao próximo, mas na verdade estamos simplesmente buscando a nós mesmos. E isso é um risco muito grande. É um risco muito grande. Tem pessoas que pensam que são muito santas, mas não são santas. Na verdade são egoístas por causa de suas práticas, porque cumprem bem seus deveres, porque claro que tem suas qualidades, tem suas virtudes, e grandes virtudes, às vezes até algumas ao ponto de ser heróicas ao praticá-las. Porém, se não é por amor a Deus, acima de todas as coisas, e por amor ao próximo como a si mesmo, então corre-se o risco de perder a alma
pensando que se está amando a Deus, tá? Pensando que se está servindo a Deus. Por isso que nosso Senhor diz, não é só quem diz Senhor, Senhor, né, que entrará no reino dos céus, mas quem faz a vontade do Pai, que está nos céus. E fazer a vontade do Pai, ela custa, exige de nós, é duro. Temos que renunciar ao amor próprio. Temos que pisar no nosso egoísmo, pisar no nosso ego, renunciar à nossa vaidade. Exige muita mortificação, exige muita vida interior, exige muita vida sacramental. Portanto, caríssimos irmãos, nós temos Deus meios para que nós pratiquemos a lei de Deus de maneira a nos santificarmos verdadeiramente. E entre a vida de oração e entre a vida, as diversas mortificações que nós devemos empreender no nosso dia a dia, está a vida sacramental com o sacramento da confissão. Sem o sacramento da confissão frequente, ou seja, pelo menos no mínimo, uma vez por mês, nós não nos mantemos na senda da lei de Deus. Nós sempre estaremos aí submissos ao pecado. Estaremos sempre vítimas dos nossos defeitos, sempre vítimas dos nossos caprichos e das nossas manias. É importante a confissão frequente, porque sem confissão frequente não há luta interior verdadeira. Nós não podemos nada sem Deus. Nosso Senhor diz no Evangelho de João, sem mim nada podeis fazer. Sem a confissão, sem o perdão dos pecados, sem o sincero arrependimento dos pecados e o propósito de mudança de vida constantemente, ou seja, pelo menos no mínimo, uma vez por mês nos confessando, nós não temos nenhum tipo de progresso na nossa vida espiritual. Não nos enganemos. Deixemos esta tendência que há nos meios tradicionais, infelizmente, os meios tradicionais, nós que nos dizemos tradicionais, a tendência de só se confessar na Quaresma e no Advento. Temos que nos confessar todos os meses, no mínimo, com frequência. Não fiquemos com medo de incomodar o padre, não existe isso. Temos que nos aplicar em nos confessar. Por quê? Porque o tempo de confessar é agora. Deus, nosso Senhor, nos dá todo o tempo necessário para a nossa conversão. Mas o tempo acaba. Não é para sempre. Então temos que aproveitar o tempo enquanto temos tempo. E o tempo de se confessar é agora. O tempo de fazer nosso exame de consciência, nosso sincero arrependimento, nosso firme propósito de mudança de vida é agora. Não é amanhã. É o tempo da graça que passa e não deixemos ela passar. Porque talvez ela não passe novamente. E é assim que nós nos mantemos na prática da lei de Deus. De propósito em propósito. De confissão em confissão. Ah, padre, mas eu não tenho pecado mortal para confessar. Eu não transgredi a lei de Deus em matéria grave. Por que eu tenho que me confessar? Porque eu tenho pecados veniais. Na vida dos santos, percebemos que muitos, talvez a maioria, se confessavam toda semana. Os santos, imagine nós, os santos, antes de morrer, pediram para se confessar. Os santos. Por quê? Porque tinham pecados. Porque tinham misérias. Porque tinham muita coisa para corrigir, tinham defeitos dominantes. Eles se santificaram, são grandes santos, e hoje estão nos nossos altares. Por quê? Porque perseveraram e se santificaram, se confessando habitualmente. Então foram capazes de grandes virtudes. Foram capazes de grandes feitos. Por quê? Porque sempre lutaram contra o pecado, e sempre se mantiveram na vida da graça, e sempre buscaram estar na senda da lei de Deus. Portanto, caríssimos irmãos, peçamos a Nossa Senhora, a Nossa Santíssima Mãe, hoje que é dia das dores de Nossa Senhora, é uma festa, dia 15 de setembro, que hoje não pudemos celebrar, porque o domingo tem precedência sobre essa festa, mas hoje fica a memória das dores de Nossa Senhora, esta festa tão grata à vida da igreja,
bem depois da festa da Exaltação da Santa Cruz, no dia 14 de setembro, onde nós lembramos de Nossa Senhora e as suas dores. Nossa Senhora nos acompanha nas nossas dores. Não só nas dores dos sofrimentos que são inerentes à nossa vida neste mundo, sejam as dores das perseguições, das incompreensões do mundo, mas também as dores, ou seja, os esforços, os sacrifícios da nossa luta contra o pecado. Nossa Senhora está conosco. Ela nos acompanha e por ela nos vem todas as graças divinas para vencermos o pecado e nos mantermos na lei de Deus. Então peçamos a ela que nos dê a graça então de tirarmos desses ensinamentos propósitos firmes de mudança de vida e nos mantermos ao essencial, e nos atermos ao que é mais importante, o amor a Deus e o amor ao próximo, e que ela nos dê a graça então de colocarmos esses propósitos em prática no nosso dia a dia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.